A extração do ouro e diamantes no Brasil, impactos e transformações. A descoberta de ouro no Brasil, no final do século XVII, marcou um ponto de virada no desenvolvimento econômico e social da colônia. Até então, a economia brasileira era predominantemente baseada no cultivo da cana-de-açúcar, atividade que se concentrava principalmente no litoral nordeste. A exploração aurífera, ou posteriormente, a dos diamantes, no entanto, levou à interiorização da ocupação territorial e alterou profundamente as dinâmicas econômicas e sociais da época. Essas descobertas transformaram o Brasil em um dos principais fornecedores de ouro e diamantes para o mercado europeu, impactando diretamente a economia portuguesa. O ciclo do ouro teve início na região das Minas Gerais, com a descoberta de importantes jazidas auríferas em áreas como Vila Rica, atual Ouro Preto, e Sabará. Essa descoberta gerou uma verdadeira corrida do ouro, atraindo milhares de colonos de diversas partes do Brasil e de Portugal. Além dos colonos, muitos escravos africanos foram trazidos para trabalhar nas minas, uma vez que a extração do ouro exigia grande quantidade de mão de obra, principalmente para o trabalho braçal nas galerias subterrâneas e rios. O modelo de exploração do ouro no Brasil foi caracterizado por uma intensa regulamentação por parte da coroa portuguesa, que via na atividade mineradora uma fonte crucial de arrecadação de impostos. Para garantir o controle sobre as riquezas extraídas, a coroa criou mecanismos como a Intendência das Minas, que fiscalizava a produção e cobrava um imposto conhecido como quinto, equivalente a 20% de todo o ouro produzido. Quem fosse pego praticando o contrabando de ouro, ou seja, não declarando a totalidade de sua produção, estava sujeito a severas punições, que incluíam a perda de bens e até mesmo a prisão. A extração de ouro nas regiões mineradoras resultou na fundação de diversas cidades e vilas, que se desenvolveram rapidamente devido ao fluxo constante de pessoas e recursos. Cidades como Vila Rica, Mariana e São João del Rei tornaram-se prósperos centros urbanos, com intensa atividade comercial, cultural e religiosa. As igrejas construídas nessa época, ricamente adornadas com ouro, são exemplos do esplendor econômico vivido pela região. A vida cultural floresceu, com a presença de artistas, músicos e intelectuais que deram origem a um dos mais importantes movimentos culturais do Brasil colonial, o Barroco Mineiro. Entretanto, o ciclo do ouro também trouxe desafios significativos. A mineração era uma atividade instável, sujeita à exaustão rápida das jazidas, o que levou muitas áreas a entrarem em declínio econômico após poucos anos de exploração. Além disso, a dependência do ouro como principal fonte de renda gerava vulnerabilidades para a economia local. Quando as jazidas começaram a se esgotar no final do século XVIII, a região das Minas Gerais enfrentou uma grave crise econômica, que afetou profundamente a sociedade. Outro fator que marcou a extração do ouro foi a desigualdade social exacerbada pela exploração. A maior parte da riqueza gerada era enviada para Portugal, enquanto os trabalhadores locais, principalmente os escravos, viviam em condições de extrema exploração. A mão de obra escrava foi fundamental para o sucesso da mineração, e muitos africanos foram submetidos a condições desumanas nas minas. A alta mortalidade entre os escravos era uma triste realidade, devido ao trabalho extenuante e às condições insalubres nas minas. Paralelamente à extração do ouro, a descoberta de diamantes na região do Arraial do Tijuco, atual Diamantina, no início do século XVIII, trouxe um novo impulso econômico à colônia. A exploração de diamantes, assim como a do ouro, foi fortemente controlada pela coroa portuguesa, que impôs um rígido regime de fiscalização e cobrança de impostos. Diferente do ouro, cuja extração era mais dispersa, os diamantes estavam concentrados em uma região específica, o que facilitava o controle estatal. A coroa portuguesa chegou a criar o Distrito Diamantino, uma área demarcada e isolada onde só era permitida a presença de trabalhadores autorizados. Nesse contexto, a fiscalização era ainda mais rigorosa do que nas áreas auríferas e o contrabando de diamantes era severamente punido. Para evitar fraudes, os diamantes eram cuidadosamente registrados e avaliados antes de serem enviados para a metrópole. A exploração de diamantes, no entanto, teve um impacto econômico mais restrito, já que sua produção era intermitente e os lucros, embora significativos, não eram comparáveis aos do ouro. A economia mineradora trouxe benefícios temporários para Portugal, que usou os recursos advindos do Brasil para pagar dívidas com outros países europeus,
especialmente a Inglaterra. No entanto, esse período de prosperidade foi curto, uma vez que as jazidas de ouro e diamantes começaram a se esgotar rapidamente. Com o declínio da mineração, a coroa portuguesa enfrentou dificuldades para manter o fluxo de riquezas, o que culminou em uma crise fiscal e na adoção de medidas impopulares para aumentar a arrecadação de impostos, como a derrama, que exigia que as vilas mineradoras cumprissem cotas de produção de ouro. A derrama gerou grande insatisfação entre os colonos, especialmente os proprietários de minas e comerciantes locais, que passaram a ver a coroa portuguesa como uma força opressora. Essa insatisfação culminou na Conspiração da Inconfidência Mineira, um movimento separatista liderado por elites locais que buscavam a independência do Brasil. Embora a revolta tenha sido sufocada e seus líderes, como Tiradentes, tenham sido presos e executados, a Inconfidência Mineira marcou o início de um processo de questionamento da autoridade colonial e de busca por maior autonomia. O fim do ciclo do ouro e diamantes resultou em profundas transformações na sociedade brasileira. A economia mineradora deu lugar a outras atividades produtivas, como a agricultura e a pecuária, que passaram a ganhar maior importância, especialmente nas regiões do interior. Além disso, o declínio das atividades mineradoras provocou um êxodo populacional, com muitas pessoas migrando para outras regiões em busca de novas oportunidades. Apesar do esgotamento das jazidas, o legado da mineração permaneceu em diversas áreas, desde o patrimônio arquitetônico e cultural das cidades históricas de Minas Gerais até o impacto que a extração teve sobre a população escrava e a economia da colônia. A mineração também deixou marcas ambientais significativas, com grandes áreas de solo degradado e rios poluídos pelo uso de mercúrio no processo de separação do ouro. A extração de ouro e diamantes no Brasil colonial foi, sem dúvida, um dos períodos mais significativos da história econômica e social do país. Esse ciclo transformou profundamente as estruturas de poder, a distribuição populacional e a economia da colônia, ao mesmo tempo que colocou o Brasil no centro do comércio global de metais preciosos. No entanto, o brilho do ouro e dos diamantes trouxe consigo uma série de desafios e desigualdades que deixaram cicatrizes profundas na sociedade colonial. Por fim, a extração de ouro e diamantes não só marcou o Brasil como um grande fornecedor de riquezas para Portugal, mas também deixou um legado de desenvolvimento urbano, cultural e social que ainda pode ser observado em muitas regiões do país. As cidades históricas de Minas Gerais são testemunhos vivos desse período, com suas construções barrocas, igrejas adornadas e a rica herança cultural que floresceu no auge do ciclo minerador. Mesmo após o declínio da mineração, essas áreas continuaram a desempenhar um papel fundamental na história do Brasil, preservando suas tradições e memórias ao longo dos séculos. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!